Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sandro, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e as igrejas de Deus que estão na terra. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém. Se você é novo neste canal, ainda não é membro desta igreja, e se tocar no seu coração esse conteúdo, que é para a bênção e para a graça e edificação de todo aquele ouvinte, que desde já as bênçãos de Deus comecem a cair sobre você quando você abrir este vídeo e ouvir esta palavra. Peço que você deixe o seu joinha para que ajude o canal e o YouTube compartilhe com outros que estão necessitados, porque esta palavra que está sendo pregada vem da boca de Jesus, vem de Jesus para a consolação, para a fé e fortaleza daqueles que estão oprimidos e cansados. Amém? Vamos à leitura, livro de Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está em frente de vós. Logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumento, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante a seguia e clamava, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que nele vendiam e compravam,
no templo e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido, transformado em casa covil de ladrões. E foram ter com Jesus no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os príncipes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? Jesus lhe disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. O secamento da figueira. De manhã, Jesus, voltando para a cidade, teve fome. Ele, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A autoridade questionada. Chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? Quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o creste? Se dissermos dos homens, temos o povo, porque todos consideram João como profeta. Respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhe: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, lhe falou de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe a Jesus: O primeiro. Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça. Não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependei para o crer. Parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, se cuidou-a,
de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores, ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, lhes enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-o e apoderemo-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vinha o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será dado a uma nação que dê os seus frutos, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que Jesus falava deles. Pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Capítulo 2, 22, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a lhe falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevada já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, saíram um para o seu campo, outro para o seu comércio. Os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com vestes de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu, calou-se. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O imposto devido a César. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos
com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e Jesus lhe disse: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então Jesus lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. A questão da ressurreição. No mesmo dia, chegaram junto de Jesus os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não deixando filhos, casará o seu irmão com a mulher daquele que morreu e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 10º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua palavra. O resumo da lei. Os fariseus, ouvindo que ele fez emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, o interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei de Deus? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A ignorância dos fariseus quanto a Jesus. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E os fariseus disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe Jesus: Como então que Davi, no Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém.